paz do Senhor para todos. Sou Felipe Ferraz, da Igreja Batista, em Renovação Espiritual de Penedo, pastoreada pelo meu querido pastor e amigo. Peço desculpa pelo horário, mas atrasou lá tudo, né? O culto de hoje terminou um pouquinho tarde, né? Mas estamos aí, tá? Hoje é a última lição, os dois destinos finais, o estudo do Apocalipse. Ontem foi o fechamento, né, da 12ª lição, o juízo do trono branco. Temos aqui alguns textos para ler, muito importantes, né? E vamos ler agora. Apocalipse capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Mateus capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Salmo capítulo 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Oséias capítulo 13, versículo 14. Eu os remirei da violência do inferno, e os resgatarei da morte. Onde está, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento será escondido de meus olhos. Aleluias. O texto áureo: porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Vamos à palavra introdutória. Desde a criação do homem, essas duas vias foram claramente estabelecidas: vida ou morte, céu ou inferno, luz ou trevas, tormento ou gozo eterno. Escolher entre uma dessas veredas é questão pessoal e intransferível. Ou seja, né? Deus deixou bem claro, inclusive no jardim do Éden: olha, vocês podem comer de todos os frutos de todas as árvores, menos a que está no meio do jardim, é o fruto da árvore, né, da ciência do bem e do mal. Essa vocês não podem comer. Eles tinham duas opções ali: obedecer a Deus e não comer, só comer das outras, ou desobedecer a Deus e comer. E infelizmente o diabo entrou na serpente, falou com Eva, né? Influenciou Eva, que influenciou Adão. A Eva comeu, Adão também, e os dois pecaram contra Deus. Eles decidiram desobedecer a Deus, sendo que Deus havia determinado: não pode comer. Então, desde a criação do homem, tem dois caminhos estabelecidos, né? Vida ou morte, céu ou inferno, luz ou trevas. É a pessoa que vai escolher, não é Deus que vai escolher por ela, não é o Senhor Jesus, não é o marido que vai escolher pela mulher,
Não é. O namorado pela namorada. Não é. O líder da igreja pelos seus. Ou as ovelhas pelo seu líder. Também não. A salvação é individual, de cada homem. Cada homem que vai decidir para onde quer ir. Por mais íntima, profunda e intensa que seja a relação entre duas ou mais pessoas, absolutamente ninguém pode decidir o destino de outrem. Portanto, escolha corretamente o seu destino. Deuteronômio, capítulo 30. Capítulo 30, versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra vós, que eu tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Deus usou Moisés para falar com o povo. Vocês devem escolher bênção ou maldição, vida ou morte. Mas, mesmo com tanta intimidade que nós temos, com cada um, amigos, parentes, vizinhos, colegas de trabalho, enfim, a gente não pode interferir na decisão da pessoa. Nós podemos clarear o caminho através da palavra e dizer que a pessoa, para morar no céu, tem que largar o pecado. A gente pode orientar, mas decidir, encostar contra a parede, colocar a arma, não, aceita Jesus agora. Não, é a pessoa que vai decidir. Não adianta forçar. Eu nunca fui forçado. Minha mãe nunca me obrigou a ler a palavra, a louvar. Ela simplesmente, meu pai estava nas estradas, ganhando nosso pão de cada dia. Minha mãe reunia eu e minhas irmãs na cama antes de dormir e convidava. Ela não falava, não, vocês vão ter que vir aqui. Não, ela convidava. Vamos cantar uns louvores, vamos orar juntos. E a gente foi, a gente ia tranquilamente. Ela nunca nos obrigou. E eu nasci nesse ambiente, com louvores, leitura da palavra, culto doméstico, podemos dizer assim. E aí eu mesmo decidi seguir a Cristo. Nunca fui obrigado, nunca. E estou até hoje para a glória do Senhor Jesus. 39 anos na presença de Deus. Então a gente nunca deve impor ou obrigar. A gente faz nossa parte, convida e deixa o Espírito Santo de Deus, que ele é que vai convencer a pessoa, dos dois destinos finais. Conforme eu mostrei ontem, tem o céu e tem o inferno. É a pessoa que vai escolher. Eu sou bonzinho, tenho certeza que Deus vai deixar eu entrar no céu, Sem Jesus você não entra, não. Nem adianta. Céu é um lugar real. O salmista disse que a palavra da verdade para sempre está firmada nos céus. Isso nos leva à compreensão de que todo estudo sobre o céu começa no eterno. Continua com ele e termina nele. O Altíssimo é seu único Criador e também seu único dono. Todos os que desejam, no fim dos tempos, habitar a morada celestial, obrigatória e invariavelmente precisam estar conscientes desta realidade. Então, o salmista aqui
Ele indica, ele diz que realmente, né, está nos céus, firmada a palavra de Deus. Começa com o eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é dono disso tudo, dessa verdade toda sobre o céu. E para entrar no céu é só através do Senhor Jesus, né? Ele é o único Criador e também o seu único dono. Foi o Senhor Jesus que criou todas as coisas, né? E nada do que aqui existe teria existido sem Ele. Ele foi, né? Ele foi o construtor, o arquiteto do mundo, o Senhor Jesus. E todos os seres humanos, eles precisam estar conscientes de que ou vão para o céu ou vão para o inferno. Só existem dois lugares: céu ou inferno, Jesus ou o diabo, santificação ou pecado. A pessoa que vai escolher. Quer perder tudo nessa vida e receber em dobro no céu? Então continue em frente. Siga Cristo. Vamos ver agora os habitantes do céu. Além do Deus soberano, santo e todo-poderoso, que governa tudo e todos, no céu, aleluia, está o Senhor Jesus, que vive à sua destra. E juntamente com o Pai e o Filho está o Espírito Santo. E além da Santíssima Trindade, nos céus estão os anjos. Estes são apenas não apenas servem os cristãos como espíritos ministradores, mas também adoram o Criador. Os anjos de Deus, eles estão lá no céu, adorando, glorificando a Deus, dizendo que Ele é santo, santo, santo. Mas eles também servem a nós, que somos cristãos. Não é nós que servimos os anjos. Anjo não serve, ele não foi criado para ser servido e nem adorado. Ele foi criado por Deus para nos servir, para servir aqueles que hão de herdar a salvação, a vida eterna. Então eles estão lá, além da Trindade divina, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos ver os tronos do céu também. Os registros bíblicos mencionam vários tronos no céu, sempre indicando um símbolo de dignidade e poder soberano. Na visão apocalíptica, João contemplou 24 tronos magníficos ao redor do trono principal, que é o trono de Deus, nos quais se assentavam 24 anciãos com vestes brancas e com coroas áureas sobre suas cabeças. 24 pode significar dois conjuntos de anciãos representando o antigo, né, e o novo Israel. As 12 tribos, 12 apóstolos, isso aí a gente não sabe. Pode ser, pode significar, mas nós não sabemos. Ou as horas em um dia e a divisão de turnos de oração, ou os autores dos livros do Antigo Testamento. Né? Isso tudo é um simbolismo. É muito escatológico demais para entender, né, o significado da numeração, né? 24 tronos que João viu. Quando ele estava na ilha de Patmos, ele viu o céu aberto. Ele viu o trono de Deus e 24 tronos ao redor do trono de Deus, que são, quem está sentado sobre ele são os 24 anciãos, com vestes brancas
e com coroa nas suas cabeças. O trono de Deus. Por diversas vezes a palavra de Deus menciona que o Senhor eterno está sentado no seu trono. E João indica o local em que esse trono está posto, no céu. Vamos ver aqui, Apocalipse 4, versículo 6. Jesus. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Desculpe. 4, 2. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Este um é o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, meu amigão Jonathan. Deus te abençoe, meu grande amigo. Céus abertos. Quando os céus estão abertos, algo acontece. Estevão, o primeiro mártir cristão, viu os céus abertos e Cristo Jesus de pé, aguardando por ele. No Rio Jordão, em seu batismo, Jesus contemplou os céus abertos e o Espírito de Deus descendo sobre ele naquele instante. O Senhor ouviu a voz do Pai declarar para todo o cosmo ouvir: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Onde tem céu aberto, Deus opera. Algo tem que acontecer quando o céu se abre. De repente, para você, no momento, o céu está fechado, está de bronze. Mas se arrependa dos seus pecados. Continue orando, se entregando mais a Deus, buscando mais intimidade com Ele, que a qualquer momento o céu pode se abrir sobre sua casa. Larabalassai carabaxê. O céu pode se abrir, Deus pode operar alguma coisa, o céu pode se abrir de repente, a sua oração subir e Deus ouvir sua oração. Né? Estevão, né, que foi o primeiro a morrer por amor a Cristo Jesus. Ele estava prestes a ser apedrejado pelos líderes religiosos da época. E ele olhou, ele viu o céu se abrindo. E ele viu o Senhor Jesus de pé à direita do trono de Deus, em pé. Ele viu o Senhor Jesus, aguardando por ele, porque era momento de Estevão partir da terra para encontrar com o Senhor Jesus. E no Rio Jordão, né, o Senhor Jesus, ele contemplou os céus abertos e o Espírito de Deus descendo sobre ele, né, em forma de pomba. E ele escutou a voz do Pai, declarando que ele era o Filho amado em quem o Pai, né, em quem me comprazo. Né? Gente, vamos tentar concluir ainda hoje. Aleluias. A verdade bíblica acerca do inferno. Agora vamos pegar um pouquinho pesado aqui. O Senhor Jesus e o inferno. Vamos ver aqui. Mesmo com a crescente incredulidade acerca da existência do inferno na pós-modernidade, não podemos nos esquecer de que o Senhor Jesus, por várias vezes, referiu-se ao inferno como um lugar real de tormentos, criado por Deus para punir o diabo e os demônios.
e, consequentemente, os ímpios que se esquecem de Deus. Mesmo com o avanço de tanta incredulidade, o ateísmo, pessoas que não acreditam no inferno por nada, e nem no céu, e nem em Deus e nem no diabo, né? Que nós estamos no meio de um povo que está tá vivendo um pós-modernismo muito forte, muito grande, em que o materialismo tem falado mais forte, o dinheiro tem falado mais forte, a saúde, né? O querer os bens materiais está falando mais forte, casamentos, né? Vida estruturada aqui na Terra, enfim, estão se esquecendo do céu. Até muitas religiões, muitas igrejas aí falsas, né? Só fala em prosperidade. Ninguém fala que nós vamos sair dessa terra e que existe um céu esperando a gente. Ninguém fala sobre isso. Eu não vejo essas grandes aí, né? Grandes religiões falando sobre isso. Eu não vejo. Só fala de campanha tal, prosperidade aqui e o céu, gente. E o céu. Tem que deixar carro do ano aqui, tem que deixar fazenda, tem que deixar tudo para poder morar no céu um dia, porque lá é eterno. Não ajunteis tesouros na terra. Também não estou dizendo aqui que, né, você não pode adquirir nada, não é isso. Mas você não pode buscar somente isso, se centralizar só nisso. O centro da nossa existência, da nossa vida, é o Senhor Jesus. E é Ele que vai nos levar para o céu. Não é a nossa riqueza, tá? Porque lá não vai valer nada disso. Creio que muitos vão se apresentar naquele dia: ah, Senhor, eu tenho bastante dinheiro aqui para poder entrar no céu. Ele vai dizer: é mesmo, aqui tem ruas aqui no céu tem ruas de ouro, eu não preciso do seu dinheiro, não. Ah, Senhor, eu tenho um carrão aqui do ano, aqui, ó. Posso te oferecer se o Senhor quiser, se o Senhor deixar eu entrar no céu. É mesmo. Tem tronos aqui que andam para lá e para cá, ó, quando eu quero andar neles. Eu não preciso do seu carro do ano, lá, baracê, catarabalaxê. E o Senhor Jesus, ele várias vezes se referiu ao inferno como lugar real, não é mentira, é um lugar verdadeiro, existe esse lugar chamado inferno como um lugar de tormento. Olha o rico e o Lázaro. O rico estava no lugar de tormenta, estava em chamas ardentes. Ele estava em plena tormenta mesmo. Aleluias. E esse inferno, ele foi criado por Deus, mas não foi criado para os seres humanos. Deus não quer que ninguém se perca, Ele não quer, não é desejo de Deus. Para isso Ele entregou o Senhor Jesus na cruz, para morrer, para todo aquele que nele crê seja salvo. Mas tem que largar o pecado, obedecer à Bíblia Sagrada, senão não vai morar no céu. São dois destinos, céu ou inferno. É muito sério isso, gente. E ele não fez um inferno para os seres humanos, ele fez para o diabo e os demônios. Mas, infelizmente, o inferno ele vai acabar sendo também um local onde os ímpios, e ímpio é todo aquele que não quer largar o pecado e nem seguir o Senhor Jesus. E os falsos cristãos e os falsos obreiros também vão para lá. Tá? E infelizmente não é só o diabo não é só o diabo e não é só os demônios que vão para o inferno. Também todos aqueles que não estão com o nome escrito no livro da vida e aqueles que brincaram
com a vida cristã. Também vão para lá também. Podem ter feito sinais e maravilhas, salvado várias almas, curado vários enfermos. Chegar naquele dia, se tiver pecado e não se arrependido e não ter deixado o pecado, infelizmente não vai entrar no céu. É triste, né? Salvou tanta gente, expulsou tanto demônio. Chegar naquele dia e ouvir dele, do Senhor Jesus: eu não te conheço. É duro, hein? Mas é o que vai acontecer. O inferno aguarda seus moradores eternos. A maldição infernal está destinada a todos que rejeitarem o dom de Deus em Cristo Jesus. Né? Vamos ver quem são essas pessoas que vão para o inferno. Isso não sou eu que estou falando, é a Bíblia e esse estudo aqui. Eu não estou julgando ninguém, é a Bíblia. Quem que vai para o inferno? Primeiro, os falsos cristos e os falsos profetas. Muitos aí que ficam falando que é Jesus reencarnado. Se eles não se arrependerem e não aceitarem Jesus e pararem de ensinarem mentira, eles serão destinados ao inferno. Né? Tem vários aí. Dois aí eu já soube que já morreram. Né? Um desses dois, o filho dele, continua a obra dele. E o outro que morreu também, né? A esposa dele, continua a obra dele também. Né? Se eles fossem cristos de verdade, não teriam morrido. Né? Porque o Senhor Jesus morreu, mas ressuscitou o terceiro dia e está vivo. Esses dois, que eu nem sei o nome deles, mas morreram, né? Não eram Cristo de verdade. E o Senhor Jesus disse que eles iriam surgir um dia. Iria aparecer falsos cristos, falsos mestres, falsos profetas, que iriam fazer sinais e prodígios, se possível, enganaria até os escolhidos. Infelizmente, né? Então, os falsos cristos e falsos profetas. Vamos ver lá, Mateus 24. Evangelho de Mateus 24, versículo 24 também. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Esses falsos cristos e falsos profetas, se não se arrependerem, eles vão para o inferno. Quais são as outras pessoas que vão para o inferno? Os homens e mulheres infiéis. Ainda no capítulo 24 do Evangelho de João, versículo 48. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o Senhor, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, a comer e a beber com os temulentos, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe, e esperá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O inferno. Os homens e as mulheres infiéis. Quais são os outros que vão para o inferno? Os tímidos, os incrédulos, os abomináveis e os homicidas. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Quais são os outros? Os fornicadores e os feiticeiros. Também, versículo 8 do capítulo 21 de Apocalipse. Os outros, idólatras e todos os mentirosos. Também no capítulo 21, versículo 8 de Apocalipse. E também os injustos, obstinados
os ímpios e pecadores. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. E os que se esquecem de Deus. Salmo 9, versículo 17. Infelizmente, né? Deus não quer, não é a vontade de Deus, mas os próprios seres humanos que já, né, com suas atitudes, querer o caminho fácil, não querem obedecer a palavra, eles mesmos já estão se autodestinando ao inferno. Porque o Senhor Jesus vai voltar. E se essas pessoas estiverem em pleno pecado, eles não vão subir. Vão ficar aqui depois do arrebatamento. Vai haver a segunda chance. Mas o anticristo, ele vai fazer alguns sinais e prodígios, as pessoas talvez vão crer nele. Vão aceitar a marca dele na testa ou na mão direita. Já era. É destino selado para o lago de fogo. Quem aceita a marca da besta. E aqui tem a lista, né? Os tímidos, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores. Olha aí, ó. Fornicadores. Né? Você que não quer esperar o casamento. Você que quer fazer antes. Cuidado, tá? E tem assim de gente que eu conheço. Que peca perante Deus e acaba gerando frutos do pecado. Frutos, né, que vêm antes do casamento são frutos do pecado. Podem até se tornarem pastores, bênção de Deus na terra, mas, infelizmente, não terão a bênção de Deus porque é pecado, é maldição. E os feiticeiros, né, os idólatras e idolatria, é tudo aquilo que fica no centro de Deus na nossa vida. A centralidade na nossa vida tem que pertencer somente ao Senhor Jesus Cristo. Se tiver alguma outra coisa nessa terra, aí, meu filho, já era. Já se tornou idolatria. Seja o que for. Tem gente que, né, é idólatra mesmo, se curva perante imagem de escultura. Mas tem uns que não se curva perante imagem de escultura, mas coloca outras coisas acima de Deus. Aí já era. É idolatria. Os injustos, obstinados, os ímpios e pecadores, os idólatras, né? E todos os mentirosos. Para de mentir. Cuidado. A mentira vai levar muita gente para o inferno. Cuidado, hein? Pregue a palavra da verdade. Não esconde o que está escrito nesse livro aqui, não. Mesmo que fique meia dúzia de cristãos na sua igreja. Pregue a palavra da verdade. Prega sobre o caminho apertado, a porta estreita. Porque se você liberar e permitir que as coisas do mundo venham e entrem na tua igreja, lamento. Você está destinando você e praticamente todos que estão na sua igreja ao inferno. Porque você está mentindo. A porta não mudou de tamanho não, gente. A porta continua estreita para entrar no céu. Cuidado, tá? Escolha o seu destino final aqui e agora. Os cidadãos do céu serão recompensados. Diversas passagens bíblicas, né, fala, né, sobre o ensinamento sobre a distribuição de galardões aos fiéis. O dia de Cristo, aos fiéis no dia de Cristo. Tem várias passagens aqui, né? Quando o Senhor Jesus apresentar ao Pai a esposa do Cordeiro,
ou seja, a igreja, né? Haverá uma grande festa no céu, a celebração da vitória, a distribuição das recompensas. Várias passagens bíblicas, a Bíblia não mente, e ela indica aqui, né, sobre a recompensa dos fiéis, da igreja, que é um corpo só. Apesar que alguns aí, né, tentam infiltrar em suas falsas doutrinas, né, que só existe a igreja dele. Né? Só que só existe uma igreja, que são todos os remidos e lavados no sangue do Cordeiro. Todos que aceitaram Jesus, se batizaram, pertencem à noiva, à igreja. Não importa a denominação, não existe. Isso não importa. Existem milhares de denominações. Eu poderia citar aqui batistas, Assembleia de Deus, presbiteriana, metodistas e por aí vai. Casa de oração, Igreja de Restauração, Evangelho Quadrangular, Igreja Deus é Amor, enfim, tem várias. Mas todas fazem parte do corpo, que é a igreja. Um corpo só. Um só Espírito, um só Senhor. Né? Um só batismo. E todos os fiéis vão receber recompensas no céu, porque deixaram tudo aqui na terra para obedecer a palavra de Deus e para seguir a Cristo. E vai haver uma grande festa, aleluias, no céu. O casamento da noiva, que é a igreja, com Cristo, que é o Cordeiro de Deus, o noivo. Vai ser uma coisa linda, gente. Isso é de arrepiar. Aleluias, glórias a Deus. E, finalmente aqui, antes da conclusão, como garantir o céu como destino final. Como evitar de ir para o inferno como destino final e como, né, a gente garante de ir para o céu. Como isso? Esses são os passos para garantir o céu como destino final, né? Então a gente deve percorrer e garantir já o seu futuro. Você que ainda não pertence a alguma igreja, que ainda está, né, vivendo a vida de pecado. Para você, primeiro, você deve reconhecer que é um pecador. Você não é santo. Eu não sou um santo. Meu pastor não é um santo. O padre não é um santo. Não existe santo nessa terra. Todos pecaram, a Bíblia diz. Temos que reconhecer que somos pecadores. É o primeiro passo para garantir a morada no céu, em vez de ir para o inferno. Ir para o céu. Reconheça que é um pecador. Romanos capítulo 3, vamos lá rapidinho. Versículo 23 ao 26. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha aí, não sou eu, não é a minha religião que prega isso, não. É a Bíblia Sagrada. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram. Não foi só eu que pequei. Não foi só uma meia dúzia que pecou. Desde Adão e Eva, desde a queda do homem no jardim, todos pecaram. Todos, todo mundo. Todos eles pecaram. Todos. E destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual até o versículo 26, né? Ao qual Deus
propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Versículo 26, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Somente através de Jesus. Todos pecaram. Não adianta que ninguém vai escapar, não. Você pode ficar dentro de 4 paredes durante os anos da sua vida toda. Ali você vai estar pecando. Não adianta. Nada vai te livrar, não, meu filho. Só em pensar eu já pequei. Olha aí. Não adianta. Todos pecaram. Tem que reconhecer que é pecador, sim. Segundo, né? Para garantir a sua ida para o céu. Arrepender-se dos seus pecados. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15. E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrepender é o quê? Eu minto. Meu Deus, me perdoa. Eu não vou mais mentir. Me perdoa. Por favor. Joga no mar do esquecimento a mentira. E não mente mais. Não pratica mais. Isso é se arrepender. Eu estou andando nessa direção aqui. O pecado. Não quero mais. Eu quero o Senhor Jesus. Me perdoa, Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados. Tudo quanto é pecado você comete. Tudo. Está aqui. Você vai fazer isso aqui, ó. Arrepender é fazer isso aqui, ó. Aqui você está andando, né? Opa. Agora eu vou andar para cá. Vou andar reto. Vou andar reto. Isso é se arrepender. Tem gente que, né? Adultera, fornica, prostitui, mente, mata, faz um monte de coisa, vive nos vícios. Só um cigarrinho, só uma bebidinha, isso não tem problema não. Depois eu peço perdão. Pois é. Isso não é arrependimento, não. Tem que se arrepender de verdade mesmo e largar essas práticas. Porque isso é se arrepender. Mudança de vida. Radicalmente. Tem gente que não se arrepende. Levanta a mão, chora, esperneia dentro da igreja. Eu quero aceitar Jesus. Oh, glória. Aceitou Jesus, sim. Mas tem que largar o pecado. Aí não larga o pecado. Não adiantou nada. Seu nome está até lá no livro da vida. Você aceitou Jesus, sim. Mas você vai estar enquadrado junto com os ímpios. Junto com os infiéis. E ele vai falar, eu não te conheço. Que é isso, Senhor? Eu te aceitei naquele dia, eu até chorei. Senti tua presença. Aquela palavra que eu ouvi que fulano pregou, lembra? Aí ele vai falar, sim, eu me lembro. Ele pregou sim, mas eu não conheço você não. Tem que se arrepender. E terceiro, para garantir a sua ida para o céu, sua morada no céu. Crer e confessar Jesus como seu Salvador e aceitá-lo como Senhor. Vamos ver? Aleluias. Atos dos Apóstolos, capítulo... Perdi aqui, meu Deus. 16? Oh, Jesus. Capítulo 16, versículo 31. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Foi naquela parte, né, que teve aquele terremoto, quando Paulo e Silas estavam presos, né? E eles começaram louvando e adorando, né? Orando e louvando.
e de repente teve aquele terremoto, quebrou as prisões todas. O carcereiro, que foi mandado para vigiar ali com a própria vida, se alguém escapasse ele ia morrer, ele viu que estava tudo, que as prisões estavam todas abaladas, ele falou, pronto, fugiu todo mundo, agora eu vou morrer. Ele pegou a espada para se matar, Paulo na mesma hora, opa, não faça isso, estamos todos aqui. E ele saltou, né, e falou, o que eu faço para me salvar? E Paulo falou para ele, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Tem que crer e confessar Jesus como seu Salvador, né? E aceitá-lo como Senhor. Então está aí. Reconhecer que é pecador, arrepender dos seus pecados, crer e confessar a Jesus. É a única maneira de, em vez de ir para o inferno, ir para o céu. Única maneira, não tem outra. Gente, conclusão. A doutrina do destino e estado final de todos os homens encontra-se claramente registrada na Bíblia. Um dos mais perfeitos exemplos foi narrado pelo Senhor Jesus na parábola do homem rico e de um mendigo chamado Lázaro. Diante da verdade bíblica sobre os dois destinos finais, devemos entender ao clamor do profeta boiadeiro, né, que disse, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Né? Amós, capítulo 4, versículo 12. Né? Ele era boiadeiro, né? Ele tomava conta de bois, mas Deus tirou ele por trás dos bois e chamou ele para ser profeta, né? Profeta Amós. Por isso que aqui a revista, né, da escola dominical aqui chamou de profeta boiadeiro. Né? Está claramente registrado nesse livro sagrado aqui, a Bíblia, os dois destinos finais, céu ou inferno. Está claramente, é só você ler. Cada momento aqui da Bíblia Sagrada vocês vão ver. E o mais principal de todos aqui que já foi narrado é pelo Senhor Jesus sobre a parábola do rico e o Lázaro. Conforme eu falei, né, algumas horinhas atrás aí. Os dois morreram, o rico foi para o Hades, lugar de tormento, e o Lázaro foi para o seio de Abraão. Cabe você escolher. É você somente. A salvação individual. Quer ser feliz e viver eternamente sem sofrer nunca mais? Larga tudo nesse mundo. Segue a Cristo. Se arrepende, reconheça que você é um pecador. E prepara-te para encontrar com o teu Deus. Amém? Eita Jesus, acabou, gente. Mais um estudo. Estudo do Apocalipse. Glórias a Deus, né? Foram dias maravilhosos, eu gostei muito, foi bênção, aprendi muita coisa também. Espero que vocês tenham gostado. Tudo que eu faço é para a glória de Deus, tá? A decisão é sua. Aceita Jesus e fica firme. Não olha mais para trás. Esquece o mundo. Esse mundo fede, gente. Esse mundo está podre, tá? Nós vamos para um mundo muito melhor. Santificação. Num mundo incorruptível. Num mundo onde a corrupção não vai entrar. O céu. Nas bodas do Cordeiro. Aleluias. Deus abençoe meu amigo Jonathan. Todas as pessoas que sempre participam, tá bom? E vamos ver no próximo estudo qual que vai ser. Em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor. Um forte abraço ao seu amigo, irmão em Cristo, Felipe Ferraz. Amém.